Olá, tudo bom? Neste vídeo do Project eu vou fazer uma análise sobre o Enem de 2019 e também vou fazer uma comparação com as provas do Enem dos 2 anos anteriores, ou seja, 2018 e 2017. Em seguida, vou dar dicas de estudos e estratégias tanto para quem tem dificuldades em física quanto para quem consegue encarar essa disciplina de maneira mais suave. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer você que se inscreveu e acompanha esse canal. Cada vídeo que você assiste e curte é muito importante porque a estratégia é ajudar o máximo possível de pessoas. E se você quer assistir esses vídeos, o YouTube só manda esses vídeos para você se você avisar o próprio YouTube que você se interessa nesse conteúdo. E a maneira de fazer isso é dando o seu like. Beleza? Então vamos para a análise. Assim como nos anos anteriores, o Enem apresentou 15 questões de física na parte de ciências da natureza e suas tecnologias na prova de 2019. Mantendo sua característica óbvia, essas questões vieram embaralhadas entre as 15 questões de biologia e as 15 questões de química. Lembra que eu sempre classifico as questões do Enem nos meus vídeos? Pois é, toda prova do Enem sempre vai ter questão que testa o conhecimento do participante, exigindo a habilidade de fazer cálculo. Mas também sempre vai ter aquelas questões que você precisa somente interpretar um enunciado. Quer ver? Pois olha só. Usando o caderno amarelo como referência, eu fiz uma tabela listando as questões de cálculo e as questões de pura interpretação do enunciado. Veja que a prova de física do Enem de 2019 primou pelo equilíbrio entre leitura e cálculo. E essa característica também pode ser observada nas provas de física dos anos anteriores. Isso significa que metade das questões de física do Enem podem ser resolvidas apenas reunindo seu conhecimento básico à análise do enunciado. Além disso, veja que dessas 7 questões, 4 delas dá para resolver com praticamente zero de conhecimento em física. Agora, vamos ver qual série teve maior foco nessa prova. Eu classifiquei as questões com base no nível mínimo de conhecimento. Veja que o conteúdo se dividiu entre 5 questões de primeiro ano, 7 questões de segundo ano e 3 questões de terceiro ano. E aqui vai outra dica. Se preocupe sempre em dominar os assuntos do primeiro e do segundo ano. Eles estão mais fracamente interligados. Assim, dá para você estudá-los de maneira praticamente independente. Mas os assuntos do terceiro ano são fortemente dependentes dos assuntos do segundo ano e principalmente dos assuntos do primeiro ano. Assim, se você vai fazer o Enem, mas tem dificuldades com os assuntos do primeiro ou do segundo ano, minha sugestão é focar nessas dificuldades antes de tentar compreender os assuntos do terceiro ano. Beleza? Então vamos ver como foram os níveis das questões do Enem de 2019. Finalmente, vamos classificar as questões em 3 níveis: baixo, médio e alto. Esses níveis não têm nada a ver com a dificuldade de resolver a questão, já que a dificuldade é bastante relativa e varia de pessoa para pessoa. Quando se trata de questões de cálculo, esses níveis estão relacionados à quantidade mínima de camadas de relações matemáticas necessárias. Por exemplo, a questão 97 requer apenas uma camada de relações matemáticas para ser resolvida, enquanto que a questão 107 requer pelo menos 3 camadas. Quando se trata de questões de interpretação, esses níveis estão relacionados à quantidade de assuntos relacionados ao problema. Assim, veja que a prova de física de 2019 teve 3 questões de cálculo de alto nível, 3 de nível médio e 2 de nível baixo. Além disso, todas as questões de interpretação foram de baixo nível. Agora devemos nos perguntar, isso também aconteceu nas provas do Enem dos anos anteriores? Vejamos. Em 2018, foram 7 questões de cálculo e 8 de interpretação. Dentre as de interpretação, 3 questões não exigiram nenhum conhecimento específico em física. Ou seja, são questões possíveis de responder com base em conhecimento em outras áreas, principalmente usando a lógica baseada na leitura do enunciado. Essa prova teve 6 questões de primeiro ano, 4 questões de segundo ano e 5 questões de terceiro ano, todas de nível baixo ou médio. Em 2017, foram 7 questões de cálculo e 8 questões de interpretação. Dentre as de interpretação, 4 questões não exigiam nenhum conhecimento especificamente em física. Ou seja, também são questões possíveis de responder com base em outras áreas de conhecimento, principalmente se baseando na interpretação da leitura do enunciado. Essa prova teve 5 questões de primeiro ano, 5 questões de segundo ano e 5 questões de terceiro ano, todas de nível baixo ou médio. Agora que você está sabendo dessa divisão, você pode organizar sua rotina de estudos e traçar estratégias. E isso é útil principalmente se você tem dificuldades em física.
Por exemplo, se você tem dificuldades em física e verifica que o curso dos seus sonhos não é muito concorrido, você pode estudar física a nível apenas de leitura e cálculos simples, dando mais ênfase às disciplinas que têm maior peso na sua área de interesse. Assim, você estará se preparando para cobrir pelo menos metade da prova de física. Veja que não adianta acertar todas as questões de cálculo e errar as de interpretação. Da mesma forma, não é nada estratégico perder muito tempo em questões que exigem cálculos complexos, enquanto há outras questões mais fáceis esperando ser respondidas. O importante mesmo é não errar uma questão fácil e dominar o seu tempo durante a prova. Então, perceba que o Enem aprova os alunos que têm uma visão ampla sobre a dinâmica da prova e que traçam estratégias com a finalidade de conquistar as pontuações necessárias para ingressar na universidade. Se você gostou dessa análise, por favor, ajude curtindo e compartilhando. Você também pode se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Em breve vou fazer novos vídeos dando dicas e estratégias para você conquistar a vaga no seu curso favorito. Obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.